Olá, a maior abate de animais com a virada do ciclo pode incentivar a retomada do consumo interno? E como fica o preço da arroba nesse cenário? Mercado Pecuário DBO está no ar. A deflação registrada pelo segundo mês consecutivo e a entrada de dinheiro com os auxílios ainda não incentivaram o consumidor a incluir a carne bovina nas compras. O consumo interno segue distante do que já foi um dia, a previsão é de um recuo de 10% esse ano. Tradicionalmente, o preço da arroba reage com a chegada do fim de ano, festas, geração de empregos temporários. E ainda teremos a ajuda a partir de novembro da Copa do Mundo, que deve incentivar o consumo maior de carne pelo brasileiro. A questão agora é: como será a queda no preço da carne no atacado? Qual o valor para o consumidor final? E é uma das perguntas que mais recebemos aqui. Por que a queda no preço da arroba não chega na mesma proporção ao supermercado? Sobre isso, recebemos o economista Fernando Henrique Iglesias, analista Safras e Mercados. Fernando, obrigado pela sua presença. Prazer participar aqui, contem com a minha presença em mais oportunidades. E nós temos aí uma certa lentidão nesse repasse de queda de preços ao longo da cadeia produtiva. O varejo está recompondo suas margens, então é por isso que a gente até percebe alguma queda dos preços em alguns centros aqui no Brasil, mas ela cai de uma maneira bem comedida, bem discreta, ela não cai de uma maneira arrojada e a ponto do consumidor ampliar o consumo de carne bovina. Estamos em mais um ano de redução, de retração do consumo de carne bovina e com um mercado que vem sofrendo muito nos últimos 2 anos e meio com essa perda de poder de consumo da população brasileira. Como é que ficou a movimentação, os preços da carne no atacado, no varejo, quando a gente compara com a arroba? No atacado, o que nós percebemos aí é uma queda das cotações, até o mercado recuou, principalmente nos cortes do traseiro bovino, mas ainda mantendo uma distância muito grande da mesa da população, do consumidor brasileiro. A queda dos preços aconteceu no varejo ali, de uma maneira muito discreta, muito tímida. No atacado, nós observamos quedas até com o boi casado caindo abaixo de R$ 20 o quilo, trabalhando aí a R$19,60, R$19,70, até recuperou um pouquinho nessa primeira quinzena de setembro, mas foi bem discreto, bem tímido o movimento, nada de muito significativo. Agora, para o último trimestre, sim, nós temos aí uma previsão de boa demanda aqui no mercado doméstico, bom consumo, e isso pode motivar as altas do preço da carne e, por consequência, da arroba do boi. Mas como é que fica a relação para o consumidor final? A gente está vindo do segundo mês de deflação, principalmente por causa dos combustíveis, mas isso vai impactar no preço dos alimentos em geral também? Vai ajudar a reduzir essa margem, tanto para o atacado, para o varejo e fazer valer o produto final? Esses movimentos demoram um pouquinho para chegar no varejo. Então, possivelmente, essa queda dos preços vai acontecer, mas de uma maneira bem tímida. Não vai acontecer de maneira agressiva, não vai acontecer de maneira contundente, principalmente quando falamos em varejo. Tá? No atacado, as quedas costumam ser até um pouco mais robustas, mas no varejo é muito difícil que nós vejamos quedas mais agressivas nesse sentido. O que acontece? A carne sai do frigorífico, passa por diversos canais de distribuição até chegar nas redes de supermercado ou nos açougues para chegar na mesa da população. Então, tem todo um custo de logística envolvido nesse processo. O frete, por mais que ele tenha apresentado recuos, ele apresentou queda discreta. Então, essa manutenção de custo alto para esse produto chegar na mesa da população é um dos fatores que acaba impactando nessa movimentação dos preços. Então, não veremos quedas mais agressivas, ainda mais agora, no último trimestre, em que vai haver um aquecimento da demanda doméstica. Então, a tendência realmente é que, ao invés de cair os preços, nós convivamos com preços mais altos ali a partir de outubro. Então, basicamente, tem espaço para recuperação de preços do boi gordo, recuperação dos preços no atacado e no varejo. Tá? Então, essa queda dos preços que o consumidor tanto aguarda, possivelmente veremos apenas em 2023. Fala mais sobre 2023, um ano desafiador. O que acontece? Só para contextualizar para quem nos acompanha. Estamos no momento de recomposição do rebanho bovino brasileiro. O preço alto da arroba do boi gordo em 2019, 20 e 21 estimulou a retenção de fêmeas, a retenção de matrizes,
E agora, em 2022 e principalmente em 2023, esse processo de retenção vai ser traduzido em aumento da capacidade produtiva. Então, ano que vem, veremos uma maior disponibilidade de bezerro, de boi magro, e com a queda dos preços da reposição, por consequência, haverá um maior descarte de matrizes. Essa que é a justificativa para o avanço do volume de animais abatidos. Com uma maior disponibilidade interna, com maior volume de abate, vai haver uma maior disponibilidade de derivados do abate e, por consequência, vai haver uma maior oferta de carne aqui no mercado interno e possivelmente com uma curva de preços menos agressiva ao consumidor e também com queda de preços no mercado do boi gordo e no mercado de reposição também. Então, é essa tendência que nós vemos para 2023 em relação à oferta, em relação à curva de preços dentro da cadeia pecuária. Automaticamente aumenta o alerta para o pecuarista ou ele pode ter algum lucro com esse cenário aí de aumento da oferta, de redução da arroba? Dá para pensar positivo com esse cenário ainda? Sim, ainda dá para pensar positivo. Nós temos que pensar da seguinte maneira, tá? Queda de preço, ela não não representa perda de margem, desde que acompanhada com queda de custos. Se o custo de produção desse pecuarista cair, como tende a cair, né, em relação ao mercado de reposição, principalmente para o pecuarista que é focado na engorda, aumenta a possibilidade, aumenta essa perspectiva efetivamente de uma manutenção ou até aumento dessa margem operacional dentro da atividade. Então, essa queda de preços não é necessariamente perda de rentabilidade média, desde que ela seja acompanhada com queda desses custos dentro do mercado pecuário. E você visualiza isso, uma queda nos custos também? Sim, até porque dentro da pecuária o grande custo, para quem trabalha com engorda, é a reposição. Hoje nós já percebemos queda dos preços do bezerro, queda dos preços do boi magro. Esse ano já há uma disponibilidade maior de animais da categoria, do mercado de reposição, já estão mais presentes no mercado, a novilha, já vemos aí uma maior disponibilidade de bezerro, de boi magro, garrote. Então, tudo isso vai gerando, já vai trabalhando uma estrutura de custos menos inflacionada para 2023. Então, é bem interessante pontuar esse aspecto, que muitos produtores, muitos pecuaristas se desesperam pensando que a curva de preços vai cair, mas isso não necessariamente baixa a margem. Tá? Lógico, o pecuarista precisa ter na ponta do lápis a estrutura dos custos, quanto que ele vai gastar, tem que estar muito bem, tem que ter um planejamento muito bem feito para se preparar para o que vem adiante. Então, precisa ter uma boa noção do que acontece da porteira para dentro. Aproveitando aqui, a gente recebe algumas perguntas. Eu queria que você respondesse o Murilo Queiroz. É possível que o mercado de reposição melhore, mesmo com os preços atuais da arroba do boi gordo? Tem tudo a ver com o que você acabou de dizer, né? Como nós estamos convivendo com um volume maior de oferta de animais da categoria e com o ano que vem mais ainda, é pouco provável que em 2023 nós vejamos preços no mercado de reposição escalando de uma maneira substancial. Tá? É pouco provável que isso aconteça em função dessa maior disponibilidade de animais da categoria. Eu diria que o ponto de mínima dos preços ano que vem acontecerá no segundo trimestre do ano, é o período ali que vai ser o ápice da safra do boi gordo. Tradicionalmente é o ponto de mínima dos preços, então é muito importante acompanhar um período em que as pastagens já começam a ceder, perder qualidade, tá? Reduz a capacidade de retenção. Então, eu diria que segundo trimestre de 2023 será um ponto de mínima interessante para o mercado em 2023. Tá? Acompanhar, lógico, as variáveis que vão aparecendo, tem outros fatores que podem interferir na formação de preço, principalmente em relação à demanda, fluxo exportador. Então, tem que ficar atento às variáveis que o mercado vai apresentando ao longo das semanas para a gente ter um entendimento, ter a melhor noção do que vem pela frente. Tá? Então, isso é muito importante para ter uma ideia de como vai ser a rentabilidade média, qual que é o preço médio interessante para ele vender esse animal. Então, tudo isso precisa estar escalonado para que ele tenha uma melhor rentabilidade média, para que ele tenha uma boa lucratividade no próximo ano. Precisa ter uma gestão extremamente profissional para que a rentabilidade seja positiva. Esse ano que manteve um pouco mais
Todo o setor foram as exportações, recorde todos os meses. Mas aí a gente recebe esse levantamento aí do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos falando que a China, nosso principal cliente, deve reduzir o consumo em 3% no ano que vem. Como é que você recebe essa notícia e quais os impactos para o Brasil? A gente já percebe queda das importações de carne bovina por parte da China esse ano. Parece até contraditório dizer isso, mas é que eles não estão reduzindo compras do Brasil, estão reduzindo compras dos nossos concorrentes. Nós percebemos a China comprando menos ativamente dos Estados Unidos, da União Europeia, da Austrália, e está mantendo um bom ritmo de compras aqui na América do Sul. O que está acontecendo é que os rebanhos, por exemplo, nos Estados Unidos, na União Europeia, estão passando por um processo de encolhimento. Enquanto o Brasil está nesse momento oposto no ciclo pecuário, nós estamos num processo de aumento de capacidade produtiva, num aumento de expansão do rebanho, basicamente. Então, hoje, o Brasil ele desponta como a melhor alternativa de consumo de importação dentro do mercado mundial de carne bovina. Só para quem nos acompanha, para contextualizar, temos aí uma arroba do boi gordo no Brasil custando em média $57. Nos Estados Unidos, essa arroba está custando $85 a $90. Na Austrália, mais de $100 por arroba. Aqui na Argentina e no Uruguai, em torno de $85 a $86. Então, o Brasil hoje, ele tem o boi gordo mais competitivo em escala global. Tá? Então, os importadores vão concentrar as compras aqui do Brasil. Inclusive, os Estados Unidos hoje, ele se tornou o nosso segundo maior importador de carne bovina por conta desse processo de encolhimento de rebanho que eles estão atravessando. Eu diria que é muito importante aqui no Brasil, nós vivemos uma relação de codependência em relação à China, porque 50% de tudo que nós exportamos é destinado ao mercado chinês, mas 50% do que eles compram é destinado aqui do Brasil. Ponto. Então, é uma relação de codependência. Então, não há outro player do setor carnes que substitua o Brasil no fornecimento de carne bovina hoje. Tá? Isso é muito importante nós pontuarmos. Mas um caminho que o Brasil pode trilhar é o de buscar novos mercados e, nesse sentido, aquele status livre de aftosa que o Brasil trabalha, que as CEAPAs trabalham, que o Ministério da Agricultura trabalha de uma maneira bem eficiente, bem efetiva, seja conquistado para o Brasil conseguir avançar sobre novos mercados, buscar alternativas à China. Japão, Coreia do Sul são mercados importantes que o Brasil pode conseguir, pode avançar com esse status livre da aftosa. É um trabalho dificílimo, é um trabalho que precisa de um esforço conjunto muito grande, desde o pecuarista, a parte de fiscalização. O Brasil tem fronteiras muito grandes, enormes realmente, e buscar novos mercados é um caminho muito importante para reduzir essa dependência em relação à China. Fernando, te agradeço imensamente sua presença aqui no Mercado Pecuário. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, é um grande prazer participar e contem comigo em novas oportunidades. Muito obrigada. Mercado Pecuário DBO, a cada semana traz um especialista diferente para você organizar melhor a sua estratégia. E você não paga nada para isso. Afinal, a informação é o compromisso da DBO com o pecuarista há 40 anos. Participe! Mande a sua mensagem e opinião para os endereços que aparecem aqui, Instagram e também WhatsApp. E não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Eu agradeço a sua companhia, a gente se encontra